Correção da prova do CNU 2025, banca FGV. A tabela abaixo mostra a variação da pressão atmosférica com a altitude medida em quilômetros. No nível do mar, altitude igual a zero, a pressão é de 1 atm e 1 atmosfera, e quando a altitude aumenta, a pressão diminui. É correto afirmar que aqui nós temos a tabela, nós temos os valores da altitude em quilômetro e os valores da pressão em atmosfera. Aqui nós temos que o nível do mar é essa primeira linha, altitude zero, pressão 1 atm. Quando a altitude aumenta, a pressão diminui. E realmente a gente observa isso. A altitude aqui está aumentando de 1 em 1 unidade, e a pressão aqui ela vai decrescendo de 1 e vai diminuindo até 0,62. Então elas são grandezas inversas. Analisando aqui as proposições, é correto afirmar que a pressão atmosférica e a altitude são grandezas diretamente proporcionais. Está errada essa proposição. As grandezas são inversas. À medida que um sobe, outro desce. É falsa. A pressão atmosférica e a altitude são grandezas inversamente proporcionais. Nós vimos que são grandezas inversas. Essa proposição ela tem um problema, que ela fala que além de inversa, também é proporcional. Aqui, se a gente observar como estão se comportando esses dados, observe que a altitude está subindo de 1 em 1 unidade. Enquanto que a pressão, de 1 aqui para 0,89, caiu 0,11. De 0,89 para 0,80, caiu 0,09. Observe que não está sendo proporcional. Uma grandeza é proporcional quando ela sobe na mesma proporção da outra. Se uma dobrar, a outra também tem que dobrar. Se a outra reduzir pela metade, a outra também tem que reduzir pela metade. Isso aqui não está acontecendo. Essa proposição é falsa. Na altitude de 6 km, localizando aqui na tabela, a pressão é de 0,6 atm. É falso. A pressão aqui é 0,47. Quando a altitude varia de 2 km, 2 km aqui na tabela representa a pressão de 0,80. Para 7 km, a pressão vai ser 0,4. Observe que em 2 km de altitude, a pressão é 0,8. E em 7 km, cai pela metade. É 0,40. E é o que diz a questão aqui. A pressão se reduz 50%, que é a metade. Essa proposição é verdadeira. A 7 km de altitude, a pressão atmosférica é 40% menor do que a pressão do nível do mar. Aqui estaria correto se fosse 40% da pressão do nível do mar. Se você observar, 40% de 1 dá 0,4, que é igual a 40. Aí estaria correto. Para aproveitar aqui o menor que, porcentagem aqui teria que ser 60%. Se você pegar aqui 60% de 1, que é a pressão atmosférica, daria 0,6. Se você retirar 1 menos 0,6, daria 0,4. Essa proposição é falsa. É correto afirmar a alternativa D. Inscreva-se para mais vídeos como esse, comente e deixe o seu like.